da história e da visão para abrir da BSI, para que o nosso leitor entenda como que a operação evoluiu. Tá bom. Aí vamos começar então por essa parte da história, né, na realidade, né? Eu acho que entender um pouco, todos nós, né, tanto eu, o Luiz Arthur, todos nós, temos um histórico muito forte de atuação no segmento financeiro, né? Quer dizer, nossa vivência sempre foi nisso. E aí, como eu estava conversando com você um pouco atrás, né? Ter essa visão nos traz com muita clareza, cada vez mais, todo o nível de exigência, o que é importante, o que é relevante realmente, o que pode ser apresentado para o mercado financeiro como um diferencial, ou como algo que efetivamente gere valor no dia a dia tecnológico, né, na oferta de serviços de integração de tecnologia de uma forma geral. Então, quando a gente começou a companhia justamente com esse driver, e justamente por ter esse DNA, vamos falar dessa forma, a gente conseguiu ser muito feliz em focar um tipo de oferta onde isso fosse percebido efetivamente pelas instituições financeiras como algo diferenciado. Que é um mercado extremamente competitivo, é um mercado altamente exigente, até comentei contigo um pouquinho atrás. Trabalhar para o mercado financeiro, sem dúvida nenhuma, no Brasil, credencia uma empresa de uma maneira muito boa, porque o nível de sofisticação do comprador do mercado financeiro é muito elevado, devido até por questões de compliance, questões de exigência de complexidade de negócio mesmo, ou de amplitude tecnológica. Então, a gente começou a operação olhando para isso e enxergando muito bem como é que a gente podia se posicionar para ganhar espaço num mercado que, de certa forma, já estava, vamos dizer assim, tomado, né? Vamos falar disso. Isso foi o início. A estratégia, hoje, a gente olha para trás e fala, poxa, que legal, deu certo, né? A gente conseguiu. A companhia hoje é uma referência junto ao mercado financeiro. Nós somos muito focados no segmento financeiro. 90% hoje da companhia é voltado para instituições financeiras, bancos, seguradoras, administradoras de cartão de crédito. Só para você ter ideia, todos os grandes bancos de varejo são clientes da BSI. São seguradoras, administradoras de cartão de crédito, realmente é uma atuação bem forte. A gente focou muito, principalmente num primeiro viés, e isso continuou, né, permeado, a questão de conhecimento de negócio, quer dizer, a gente trazendo muito nossas equipes, a gente tem uma estrutura que a gente chama de células de conhecimento. E isso faz uma diferença brutal quando a gente está organizando nossos projetos ou analisando nossas ofertas para os clientes, aí é percebido o valor, de fato, junto àquela oferta que a gente está colocando, e isso fez com que a gente crescesse, e hoje, sem dúvida nenhuma, a companhia tem uma posição de destaque no segmento financeiro por causa dessa trajetória, né? Por causa da forma que a gente conduziu. E, obviamente, a experiência pregressa foi importante para a gente saber o que, na nossa visão, era relevante para o mercado financeiro. Como colher, num espaço tão curto de tempo, frutos tão importantes como o que a gente tem hoje na companhia. Só para entender, para que os nossos ouvintes entendam. E quando você fala assim, nível de exigência do setor financeiro, vai. Estamos falando de que? Onde eles são mais exigentes? Onde a conversa atinge um nível de detalhamento que você não vê nas outras indústrias? O que você poderia comentar sobre processos e procedimentos que demonstram essa maturidade do setor financeiro? Vou quebrar isso em duas partes, tá? Isso eu acho que é importante. Primeiro, vamos falar na parte que nós aqui internamente chamamos de modelo operacional. Os modelos operacionais de execução do serviço para gestões financeiras, invariavelmente, são muito sofisticados, né? Você está falando de estruturas de industrialização, estruturas voltadas para alto volume de desenvolvimento ou implementação de soluções com as mais diversas tecnologias. Então, assim, para eu poder atuar junto ao segmento financeiro, eu tenho que ter atender um conjunto de tecnologias, obviamente, para ser um full provider, né? Quer dizer, como é o caso da BSI, certo? Como a gente se posiciona junto com a expertise em termos de tecnologia significativa. Exatamente, né? É um conjunto de tecnologias que você tem que ter domínio para poder discutir junto com as instituições financeiras. Você tem que ter uma estrutura de processos voltada para a gestão, para a governança. Eu tenho SLAs que eles vão a nível de hora, né? Sabe? Controle de hora, de demanda, em volumes
gigantescos, né, que a gente está falando, entendeu? Então, quer dizer, esse nível de sofisticação que eu estou falando, o dia a dia das ofertas, dos projetos que a gente desenvolve junto ao segmento financeiro, ele é muito robusto, ele exige da companhia uma estrutura de gestão, de governança, de retaguarda, para viabilizar isso, que se você não tiver isso, como costumo brincar, né? Como sempre falo, né? Nem vem para o jogo, né? Porque você não vai entrar no jogo, vai morrer logo de largada. Então, acaba se criando um parâmetro de atendimento com a régua bem elevada para o nível de atendimento. Isso pela parte processos, governança, gestão. Você tem que ter um domínio tecnológico assim, muito grande, porque as instituições financeiras têm uma diversidade tecnológica realmente bastante significativa. Você tem que ter estruturas voltadas para arquiteturas. Quer dizer, é um atendimento bem amplo, bem complexo. Bem desafiador, né? Eu diria colocar dessa maneira. O outro lado, que é a segunda parte da resposta dessa pergunta que você me faz, está voltado para a questão conhecimento de negócio. Conhecimento de negócio eu sempre falo, né? E esse, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes diferenciais da nossa empresa, que é, todo mundo fala em conhecimento de negócio, a questão é como você faz isso virar verdade, aplicar isso de fato. A nossa estratégia foi criar, nós tendo todo o nosso modelo, nós temos 7 torres de ofertas, né? Se eu pegar a torre de integração de sistemas, que é um eixo importante da companhia, a gente tem um modelo que a gente chama de montadora de software, que junta várias operações de fábrica de projetos, fábrica de programas, fábrica de testes, e tem uma estrutura que a gente chama de células de conhecimento. Essa célula de conhecimento é justamente conseguir, dentro do nosso grupo de profissionais, a gente tem identificado pessoas especialistas em determinados temas para conseguir rapidamente entender uma mudança, por exemplo, que está acontecendo junto ao Banco Central, ou uma questão relacionada à Basileia, e se juntar junto aos nossos clientes e discutir aquilo, a aplicabilidade daquilo que está sendo colocado como tema ali para uma determinada solução, entendeu? Isso parece ser simples, mas não é. Na prática, não é. Você tem que ter uma estrutura que está o tempo todo se atualizando, entendendo o que está acontecendo, para conseguir rapidamente interagir com a necessidade dos nossos clientes. E aí, por que disso? Porque a velocidade que as coisas acontecem no mercado financeiro é muito alta. Acho que essa é uma característica do segmento financeiro que é muito interessante, né? A gente vive N situações, né, Arthur, que a gente pode lembrar aí que... A demanda, né, a demanda desse segmento, a dinâmica desse segmento, ele acaba exigindo que você tenha agilidade no desenvolvimento ou na colocação das soluções. Então, o conhecimento de negócio e o conhecimento em termos de tecnologia ajuda muito a BSI nessa agilidade, ou seja, desenhar a solução, construir a solução e disponibilizar isso. Então, o segmento financeiro ele tem uma característica bastante arrojada nessa questão da dinâmica realmente da solução, né? Do que o mercado é muito dinâmico. Por isso que eu estou te falando assim, qual que é essa diferença? Na verdade de um lado, só para você entender, de um lado, modelos de serviço ou de soluções extremamente sofisticados, certo? Enquanto estruturas de como a gente se relaciona com os clientes, esse é um lado, certo? E a indústria financeira realmente evoluiu muito, né, nesse sentido todo, acho que todo o mercado ganha muito com isso. E do outro, uma característica de negócio extremamente veloz, né? Então, é isso que eu estou falando. Para nós, fornecedores, podermos gerar valor e ser percebido como um valor importante junto aos clientes, eu preciso equilibrar essas duas questões, né? Grandes estruturas, com processos, com todas as preocupações relacionadas à compliance, com garantia, segurança, resultado, etc. E, ao mesmo tempo, em alta velocidade. Né? Então, como é que eu equilibro essas coisas? Eu acho que essa é uma característica, na minha visão, muito forte do segmento financeiro. E aí volto para o início da nossa conversa, né? A gente consegue enxergar muito bem, através desses mecanismos que eu falei, como trabalhar nesse cenário, né? E como atingir esse cenário. E isso, obviamente, é que fez a companhia crescer aí nesse histórico, né? Eu queria ainda tentar fazer uma ligação direta entre o histórico, de como a companhia se vem estruturando e com qual caminho ela pegou para trilhar e chegar onde está. Ok. E também visão de futuro, quer dizer,
tentar fazer uma ligação direta entre o que foi e o que vocês estão olhando lá na frente, antes da gente falar propriamente do portfólio de produtos e serviços que a empresa oferece. Tá bom. Bom, aí vamos pegar lá do histórico, né, do início, como você falou. A companhia ela tem como base uma estrutura muito forte do que a gente chama de integração de sistemas. A parte de projetos, outsourcing, fábricas e assim por diante. Esse é uma característica muito forte da companhia. É um pilar muito forte, somos reconhecidos, premiados, etc., com esse tipo de atuação. E, sem dúvida nenhuma, permeia e vai nos levar aí para frente cada vez mais. O que está acontecendo, nossa visão, o que nos trouxe até aqui, né, e o que vai nos levar para nossos planos até 2015, nossas estratégias que a gente tem, etc., é uma análise hoje do contexto do mercado daqui para frente. Então, ok? Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Nós percebemos que a nossa fortaleza, né, de ser uma empresa voltada para projetos, a gente sabe fazer projetos, esse tipo de coisa, ela pode ser um grande backbone, vamos falar dessa maneira, para outras ofertas que estão surgindo cada vez mais, dado a mudança de comportamento de mercado, novas exigências, novas tecnologias e assim por diante. Então, a gente, a partir desse contexto, a gente fez um trabalho de reposicionamento da companhia, trazendo outras disciplinas, algumas que até já estavam dentro do nosso grande portfólio de serviços para a parte de integração de sistemas, mas destacando algumas coisas e criando outras coisas novas que fizessem uma ligação a esse backbone, né? Vamos falar da parte de integração do sistema, quer dizer, conseguisse criar sinergia entre esses assuntos, mas focasse em alguns temas que nós julgamos que vai ser cada vez mais o foco daqui para frente. O que nós estamos querendo fazer daqui para frente, dado que a gente está enxergando de mercado. Quais são os sistemas? Então, e aí o que é isso, né? Qual que é? A gente está apostando, cada vez mais, que em função de todo o contexto do mercado, de mudança, de geração Y chegando, de todo esse assunto que a gente vem discutindo aí já há bastante tempo, que é fato. Sim, né? É realidade. Né? A gente sabe aí que os números mostram, né, os próprios estudos da FEBRABAN, etc. O que a gente está enxergando? A gente está enxergando o seguinte, como atuar com esse novo mundo de tecnologia que vem para frente e como também atuar a questão de novas ofertas para as áreas de negócio. Deixa eu explicar isso aqui, vamos quebrar isso aqui em 2 pontos. Primeiro, a base de tudo isso aqui que a gente está falando é que a gente está assumindo a prerrogativa de que cada vez mais nós temos que trabalhar a visão de gerar uma experiência diferenciada junto aos clientes, seja aos nossos clientes e seja aos clientes dos nossos clientes. Okay? Quando a gente assumiu isso como premissa, em função de, redes sociais, todos esses contextos, nós pegamos toda essa visão, olhamos para o nosso portfólio e falamos, ok, para seguir nesse caminho, a gente precisa se reestruturar de uma tal forma que eu tenha ofertas orientadas para esse assunto e também tratar as ofertas anteriores que eu já tinha, também endereçando esse assunto. O que a gente fez? Quando você pega essa visão, gerar uma experiência diferenciada para os nossos clientes, a gente começou cada vez mais a tratar e evoluir toda a parte de integração, a torre de integração de sistemas, né, que é o carro-chefe da companhia, que é onde faz todo esse processo de comunicação e tudo mais, de desenvolvimento, manutenção de sistemas, tudo bem? Sistemas, tudo mais. E estamos levando outros ferramentais para o dia a dia da nossa operação lá com o Luiz Arthur, para permitir aos nossos clientes uma maior fluidez de informação, estruturas, o próprio compartilhamento de informação sobre a parte de gestão. Você precisa ter ideia, a gente está hoje em desenvolvimento de estruturas de redes sociais para os nossos projetos junto aos nossos clientes. É uma coisa nova, uma coisa que a gente não tinha. Isso tudo gera uma experiência para o nosso cliente ali diferenciada no dia a dia e, obviamente, com foco na entrega e no resultado
daqueles projetos. Isso para a parte de integração de sistemas. E aí eu estou falando o seguinte, incluir novas faces no que a gente já fazia de integração de sistemas. A gente está sofisticando ainda mais a oferta de integração de sistemas. Esse é um pedaço. Agora, um outro pedaço é o quê? Novas ofertas que vão nessa mesma linha. Para isso, a gente tem algumas visões. A gente tem uma visão, tanto que é uma das torres que a gente tem, que a gente chama de Customer Experience, que são soluções voltadas para relacionamento com o cliente, seja ele biometria, seja ele totem, seja ele desenvolvimento de redes sociais, todas essas várias alternativas tecnológicas voltadas para relacionamento com o cliente. A gente acredita muito que isso, cada vez mais, área de canais, os clientes multicanais, foco, a estratégia das instituições, mais intenso. Então a gente está chegando com um leque de novas soluções, mas mais do que novas soluções, pensar sobre essas soluções. Você percebe? Eu vejo cada vez mais, eu discuto isso muito aqui com o Arthur, o problema não é tecnológico. Né? Tecnologia a gente tem de monte, certo? O problema é como você olhar isso com um olhar business, entendeu? Olhar negócio e conseguir encapsular isso numa abordagem que faça sentido para o cliente, ou que faça sentido na geração de oportunidades e assim por diante. Quando a gente começou a olhar para isso, a gente naturalmente se endereçou para um outro assunto. Qual foi o assunto? Cloud Computing. A gente estruturou uma outra oferta voltada especificamente para esse mundo. E eu começo a ligar essas coisas, né? Eu ligo o Cloud com essa parte de Customer Experience, ligo com redes sociais. Eu começo a ter um conjunto de ofertas e aquele meu backbone lá de integração de sistemas, dando apoio, né, a todas essas ofertas, de tal forma que eu consiga fazer um deployment mais ágil e principalmente com todas essas minúcias, vamos falar assim, das tecnologias que estão em cima disso. Mas sem perder o viés de visão de negócio. Como efetivamente levar essas novas ofertas por um olhar de negócio de maneira muito prática, muito eficaz, né? junto aos clientes, entendeu? Essa é a visão que a gente está chegando. Nós olhamos para a nossa estrutura, né, desde o início, essa questão do conhecimento em termos de tecnologia, o expertise em tecnologia e o expertise também em negócio, casou de uma forma que em todas as nossas ofertas hoje você vê o desenho da solução sempre olhando para o negócio e levando a tecnologia também. Ou seja, qual é a melhor solução para o segmento de negócio que nós estamos avaliando. Então isso ajudou muito, esse conhecimento da BSI, esse histórico todo em termos de negócio e tecnologia ajudou muito nisso que nós estamos oferecendo hoje. Né? Mas esse mundo novo, você vê as experiências de algumas companhias que estão também caminhando nessa direção, com algumas alternativas. Uma delas é preocupada em aquisições de empresas detentoras de conhecimento nessas especialidades. Novas especialidades, a gente chama assim. Ou você vê um trabalho importante de formação e de seleção de profissionais. As duas coisas. Especificamente sobre esses temas, você pega, por exemplo, a gente enxerga a oferta hoje para atender esse segmento financeiro, as exigências que vem, a gente enxergou em grandes blocos. Um bloco, como eu já falei, de integração de sistemas, processo de estrutura, de industrialização, produtividade, etc. Perfeito. Um outro bloco, que é um bloco que exige muita pesquisa, inovação, entender essa parte de negócio, que é essa parte do Customer Experience. Então, o que nós fizemos? Nós montamos um grupo dentro da BSI, né, dentro dessa torre, com pessoas com capacidade multidisciplinar, quase uma área de inovação, vamos falar dessa forma. Tem um perfil muito forte de inovação. Pesquisa e inovação, para ir buscar alternativas, para entender características de negócio. A gente criou dentro da companhia um comitê que a gente chama Comitê de Ofertas, que ele é focado, tem um comitê bancos, um comitê seguros, um comitê cartões, que é o pessoal de negócio, pela visão negócio, junto com esse pessoal da torre, para conseguir definir qual a melhor oferta para levar para o mercado.
quer dizer, realmente é para levar a novidade junto ao mercado. Então, essa foi uma formação, uma estrutura com formação interna e também com contratação de pessoas. Quando você vai para as outras torres, por exemplo, a torre de Cloud Computing e a torre de Consulting, né, que a gente queria fortalecer ainda mais o approach de negócios, obviamente todas essas estruturas elas se conversam, né? Nós achamos que era mais interessante para acelerar esse processo fazer incorporações. Nós fizemos 2 incorporações. Uma incorporação especificamente para a torre de Cloud, uma empresa que está há 8 anos atuando nesse segmento, que já traz experiência, já traz conhecimento, relacionamento, sabe, toda essa visão. Então, trouxemos isso para acelerar. Nós incorporamos uma empresa chamada Catena. Já reconhecida no mercado, um player importante com implementação de plataforma Salesforce, que é um dos maiores cases de cloud computing, né, do mundo. Então, assim, a gente falou assim... Tem quanto tempo isso? Isso aconteceu 1 mês e pouco, 2 meses, né? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Então, fizemos essa incorporação. Então, por quê? O objetivo era acelerar, efetivamente acelerar, porque o orgânico nisso, se a gente contratasse pessoas, certo? Colocasse o pessoal para entender, etc., ia demorar e nossa velocidade, a gente achou que valia a pena. E essa é uma estrutura que já vem, como o Margarito colocou, há 8 anos trabalhando nisso, ou seja, tem um reconhecimento, tem uma expertise bastante grande nessa arquitetura de cloud. Né? Você pega a Consult, é a mesma coisa. A gente incorporou uma empresa que é uma empresa também de 9 anos, focada em consultoria de negócio e arquitetura. É um pessoal muito sênior, todos eles executivos do mercado financeiro, quer dizer, então é um pessoal que traz o head dessa torre, esse é o do Bank of America, gente que está no mercado financeiro há muito tempo também, que entende, né, para justamente fortalecer ainda mais esse viés de negócio, de consultoria, e todos esses assuntos se correlacionam. Qual é o nome da consultoria? ESM. Era uma consultoria de nicho, muito focada no segmento financeiro. Isso faz 3 meses. 3 meses. A velocidade que as coisas estão acontecendo a gente aqui está brincando que a gente está brincando de Celino Kubitschek aqui, né? 50 anos em 5, né? Então o mercado a gente está com uma estratégia muito agressiva, né? De crescimento, a gente tem um plano aí agressivo até 2015, então estamos... Você quer falar um pouco dele? Podemos falar. Na realidade, esse ano a gente trabalhou muito nesse reposicionamento dessas estruturas. Não sei se vale a pena falar dele antes de falar das torres, mas... Não, a gente vai combinando as coisas. Tem uma outra torre que a gente chama de GCH, que é a Gestão de Capital Humano, que era um trabalho que a gente já fazia, né, que é a parte de desenvolvimento de pessoas, plataformas de competências, e-learnings, etc. e tudo mais. A gente ampliou isso, mudou isso com um outro grupo de serviços. Por quê? De novo, a gente enxerga no desafio dos nossos clientes essa questão do capital humano como algo super estratégico, né, essencial. Então a gente começou a juntar, percebe? Se você pegar as 7 ofertas hoje, elas são extremamente especialistas. O foco de cada torre é justamente permitir especialidade, que o head de cloud computing, o pessoal vive isso, respira isso, sabe o que está acontecendo. Você pega o GCH, vive isso, respira isso, né, gestão de capital humano, o que está acontecendo, consulting, IS, né, que é a integração de sistemas. Então a gente, para conseguir trazer, até aqui na BC a gente chama essa estrutura de torre de excelência, para poder levar para os clientes realmente o que há de mais atualizado e mais aderente a negócio sobre esses temas, entendeu? Então, quer dizer, cada uma dessas torres, o que a gente fez? Nós olhamos o mercado, entendemos que cada um desses temas são os temas que a gente julga que tem grandes possibilidades e grandes demandas junto ao mercado, não só ao mercado financeiro, mas ao mercado como um todo, mas obviamente o nosso drive principal é o mercado financeiro. Falamos, ok, então vamos estruturar, agilizar isso através de incorporações, como a gente fez, ou através dessas estruturas, como eu comentei, a organização desses comitês internos para levar a oferta mais adequada para o mercado. Toda a nossa estrutura de atendimento
hoje, né, junto aos clientes, ela é muito próxima dos clientes para deixar esse relacionamento muito vivo, né, e entender o que é que está acontecendo, para viabilizar um sprint de crescimento bastante significativo até fim de 2015, que é o nosso planejamento, como a gente planejou reposicionar. Na realidade, a gente fez o plano em função, a data de chegar em 2015, foi um consenso aqui entre o Conselho. Diretrizes, né, para a gente chegar o que nós queremos em 2015. Né? A ideia é levar a empresa a um patamar de 500 milhões até 2015. Né? Então, é um esforço grande, mas hoje com um leque de ofertas totalmente integrados, sinérgicos, um leque de ofertas que a gente entende que faz sentido junto aos clientes, a gente tem tido demandas junto a esses assuntos, né? E a gente está muito convicto de que é o caminho correto, porque a gente está potencializando as nossas maiores fortalezas, né? Que é o conhecimento de negócio que a gente tem, a estrutura robusta que a gente tem, são quase mais de 2.000 funcionários hoje, é uma estrutura robusta que permite a gente seguir nesse caminho. Tem alguma área que vocês estão esperando que tenha um movimento de ampliação ou de consolidação e que absorvam uma fatia importante do espaço da companhia lá na frente? Você fala de consolidação... Dentro de como vocês organizaram, Tá. Ok. quais são as áreas que vocês estão apostando mais? Vamos falar assim. Vamos lá, nós estamos apostando mais. Integração do sistema, sem dúvida nenhuma, ela continua e ela vai ser vai ser contínua, até em função da característica do mercado, isso é muito forte. Nós estamos apostando em Customer Experience, quer dizer, soluções voltadas para canais, certo? Seja ela uma agência, seja ela internet, seja ela ATMs, quer dizer, tudo que está voltado para esse mundo, a gente acredita cada vez mais, isso você conversa com qualquer executivo de segmento financeiro, isso é muito forte, né? O foco em multicanais e aí em soluções voltadas para isso. Nós estamos apostando na parte de cloud. A gente acha que cloud é inevitável, né? É inevitável. A questão é as melhores estratégias de como você aplicar isso, né? Tanto que a nossa abordagem de cloud é o que a gente chama de cloud consulting, né? Que é justamente trazer a visão e falar assim, ok, mas como é que a gente aplica isso, dada a sua característica de negócio, certo? Porque senão fica aquela coisa, todo mundo fala, mas como é que faz isso aqui virar verdade realmente, né? Então a gente tem um olhar muito pragmático para isso. E aí a gente tem várias visões de aplicação disso, né? Desde, você pode estar trazendo isso para questões de redes sociais, por exemplo, né? As redes corporativas, né? Não a rede social pública, né? Mas as redes sociais corporativas, até questões voltadas para a parte de negócios específicos, como empréstimos, usar essas tecnologias. De novo, você tem que ter muito entendimento de negócio para poder falar sobre isso, né? Não estou falando de infra, né? Estou falando de visão de aplicação de alternativas no mundo cloud, olhando muito a visão de negócio. E é isso que a gente está colocando aqui dentro desse approach. O que não é tão fácil assim, né? Porque você pega um segmento desse, por exemplo, como o Garito falou de empréstimo, tem toda uma particularidade para você colocar num ambiente de cloud, né? Então por isso que precisa ter um conhecimento muito forte de negócio como adaptar isso, né? E é uma coisa que não é estático, não? Sim. Um processo, que aqui muda ali, marcos regulatórios novos. Exatamente. E tudo isso você tem que estar acompanhando. Exatamente. Né? Por isso do foco, né? Como eu tenho uma torre especialista nisso, o pessoal está pensando nisso 24 horas por dia, né? A outra parte, que também é muito linkada a isso aqui, é a que a gente chama de consultoria, que é a BSI Consulting, que é justamente com o Edson, né? Vamos conversar com Edson. Que é justamente dar mais reforço ainda para a visão negócio de todas essas estruturas. Eles trazem também aqui, a gente está focando muito aqui os trabalhos voltados para a governança, para a parte de arquitetura. Então são trabalhos muito específicos que colam, né, na realidade, esses outros pontos que a gente está falando. Quer comentar alguma coisa, Edson? Olha,
Sim, não sei como é que foi o início, mas eu diria que o que a gente tem procurado fazer é um trabalho... Pega esse microfone, esse gravador. Obrigado. O que a gente tem procurado fazer, assim, historicamente, a gente tem observado a dificuldade que tem, a distância que está havendo entre a realidade do negócio, necessidade do negócio e a área de tecnologia do ponto de vista da capacidade e a velocidade para poder atender essas demandas. A gente está tentando encurtar isso. Ou seja, o que a gente percebe é a agonia dos CIOs dentro dos bancos, principalmente, que é o nosso principal mercado, do ponto de vista do aumento do backlog e como que eles têm dificuldade de trazer novos projetos. Isso é uma questão que a gente percebe no dia a dia dos bancos. Eu estou falando de bancos pequenos, médios, grandes, locais e internacionais. Ou seja, é uma angústia muito grande e a gente procura trabalhar o quê? Primeiro, essa questão da arquitetura com uma visão de arquitetura de negócio. Então, a primeira questão é trabalhar como que a gente consegue entender aonde eu tenho a visão de negócio aplicada dentro da área de tecnologia. Então, a gente começa por ali. Eu quero entender o business. Antes de entender que plataforma, que sistema, que banco de dados que se utiliza, isso para mim acaba sendo um detalhe dentro desse processo. A gente vai entender aonde o business quer chegar. Dessa arquitetura de negócios que a gente monta, a gente coloca uma arquitetura sistêmica. E da arquitetura sistêmica, uma arquitetura de infraestrutura que hoje está caminhando muito mais para um full outsourcing, para colocar isso fora das empresas, etc. Os próprios bancos já estão começando a olhar, bancos de pequeno e médio porte, estou dizendo. Os bancos grandes têm uma outra realidade. Mas tem outra resistência. Tem outra resistência. Mas os bancos pequenos e médios estão começando a fazer outsourcing de data center, por exemplo. Uma coisa que há 5 anos atrás era uma coisa inimaginável. Então, o que a gente percebe? A gente começa trabalhando arquitetura de negócio, arquitetura sistêmica, né, nesse inteirinho, processos, naturalmente, então a gente vai olhar o processo, para depois fazer essa colagem dentro de uma infraestrutura tecnológica. Infraestrutura essa que muitas vezes está fora da própria organização. Então, o nosso olhar vem muito mais do negócio para a TI do que de TI para o negócio. Né? Então, assim, a gente complementa, eu acho que as demais torres dentro da companhia... Sinérgicas, né? Porque a gente faz, às vezes, o caminho inverso. É muito curioso. A gente vai para reuniões com clientes, onde a discussão está sendo que plataforma, que banco de dados, que tecnologia. Eu nem discuto isso, porque isso não é isso que eu quero olhar. É outro momento. Eu quero olhar o seguinte, eu quero entender qual a estratégia desse business. Então, eu vou olhar a estratégia, que projetos estão atrelados a essa estratégia, como esses projetos vão transformar a produção. Então, num olhar, tanto que a gente tem alguns métodos que a gente foi trabalhando, a gente foi criando ao longo dos anos, que é justamente essa questão da governança aplicada. Ou seja, eu olho para a estratégia, o que influencia essa estratégia. Fatores internos, externos, né, mercado, concorrência, tecnologia, são aspectos que influenciam na estratégia de negócios. Os projetos atrelados a essa estratégia, que estão muitas vezes limitados por recursos, não só recursos financeiros, às vezes é recurso humano. Hoje, um grande problema que a gente tem na área de tecnologia, em geral no Brasil, é a carência de mão de obra. A gente tem poucos profissionais. Olha, a grande parte do tempo da minha equipe, muitas vezes, pelo menos um dos profissionais da minha equipe, é buscar gente. A gente não tem gente com grande expertise. Até porque a tecnologia foi mudando ao longo do tempo, os perfis foram mudando. Então, hoje, é muito difícil você encontrar alguém que entenda do negócio, entenda sistemas, consiga discutir uma plataforma tecnológica. A pessoa é muito mais compartimentalizado o conhecimento, né, o saber. Então, o que a gente faz é tentar fazer essa colagem. E como que isso influencia na produção? Como isso transforma a minha produção dentro de um banco, no caso. E aí eu entro com os elementos de governança para medir essa produção. Como é que eu meço essa produção? Como é que eu trabalho na produção para entender que elementos de governança que eu tenho que devolvem para a estratégia indicadores? Então a gente fecha esse ciclo, né? Um pouco nessa linha. É um pouco o meu papel aqui na área de consultoria. Eu vou um pouco na contramão às vezes das outras torres, mas justamente complementando o que as outras torres fazem. Eu não tenho paixão por tecnologia, eu não tenho paixão por nenhuma solução. Não, o foco dele é outro. A visão... Mas elas se complementam, né? Essas estruturas totalmente. Se complementam totalmente. Então você vê, eu consigo levar hoje para o nosso cliente e muitas vezes a gente começa a discutir uma determinada oportunidade, uma necessidade com a estrutura lá do Edson para discutir ainda aspectos da arquitetura do negócio que vão desembocar depois numa estrutura de cloud ou numa estrutura de IS tradicional e assim por diante. Entendeu? Então, essas estruturas são todas, de novo, sinérgicas. Né? As outras três,
que são complementares a essa estrutura, é o GCH, como eu já falei, que é a gestão de capital humano. Então, vamos fazer um capítulo sobre isso, que é muito interessante. Cada um dos... Gestão de capital humano é um negócio que a gente já tem uma experiência muito grande aí de utilização de plataformas e tudo mais. A gente ampliou o escopo disso. A gente está investindo muito... de e-learning, não é isso? Exatamente. A gente representa algumas plataformas hoje. E além da representação da plataforma, e de novo, né, a questão sempre é tecnologia é um dos componentes desse negócio, né? Mas o que a gente tem hoje são um pessoal muito experiente na discussão de modelos voltados para a gestão de capital humano, quer dizer, tanto passar pelas questões de retenção, passar pelas questões de entender a tua estratégia de negócio e o que isso tem que ser refletido na parte de competências, gap de competências junto aos teus times, qual a melhor abordagem, né, de avaliação. Hoje você não fala só em avaliação pontual, né, aquela avaliação 360 graus, que você olha ali naquele instante o teu chefe, o parceiro, não. Como fazer um processo de avaliação constante, aí entra o assunto redes sociais dentro desse contexto, né, quer dizer, tudo que você está fazendo em algum momento na sua rede social corporativa está virando um processo de avaliação para que você tenha uma imagem do seu profissional ao longo do ano e não só naquele momento oficial de avaliação. Então são novas práticas, novas formas de fazer, onde a gente dá um olhar muito, sempre falar de gestão de capital humano à luz, de novo, da tua estratégia de negócio. O que é importante para você dentro desse contexto. E isso passa por um outro ponto, que é um negócio muito forte aqui na companhia, né? A gente investe muito no aspecto de cultura organizacional. A gente acha que esse é o grande diferencial competitivo das empresas daqui para frente, né? A gente tem falado isso, a gente tem falado isso o tempo todo. A gente tem um programa, inclusive, dentro da companhia que trata isso. Tem um programa que a gente chama Vicejar, que é um projeto todo que trata... Vicejar, que trata todos esses aspectos. Vocês têm uma consultoria... É o nosso pessoal de GCH, junto com o nosso pessoal interno que faz esse trabalho. Mas quer dizer o seguinte, nem vocês contratam empresas especialistas em mudanças culturais, organizacionais, nem vocês prestam serviço para terceiros. Vocês usam nosso time interno para fazer isso. Para fazer internamente. Exatamente. Esse caso específico, a gente tem uma consultoria externa que nos ajudou num pedaço para a parte de valores, toda a parte de mapeamento de valores, que foi uma experiência bem interessante. A gente usa todo um ferramental de uma empresa britânica, e aí o pessoal faz essa consultoria com a gente, então foi importante para esse nosso trabalho. Mas eu só estou querendo te dizer que a gente faz aqui internamente algo que a gente acredita de verdade, até para levar isso para o mercado, que é o quê? Todas essas coisas vão se refletir na forma que a BSI coloca o seu trabalho. Lembra que eu falei da experiência, né? De gerar uma experiência diferenciada junto ao nosso cliente. E a gente tem as 3 últimas estruturas, que é uma focada especificamente em BI, que a gente acredita, que você tinha me perguntado, o que eu acho que o mercado vai consolidar, né? BI é um tema também que... E a BI de um modo mais abrangente, por isso a gente resolveu destacar um grupo focado nisso, e com alta especialidade nesse assunto para desenhar soluções para isso. E a gente tem uma estrutura, a outra estrutura, eu falei de GCH, né, falamos de gestão de capital humano, que é essa coisa de que a gente acredita realmente que cada vez mais aspectos relacionados à cultura organizacional vão ser diferenciais competitivos das empresas daqui para frente. A gente aplica isso aqui dentro e acredita que isso é diferencial competitivo, né? A gente sabe que essa é uma fortaleza muito grande da companhia, a gente é muito ágil, a gente sabe rapidamente responder aos estímulos de mercado, e isso é cultura organizacional, né? Aquilo que eu estava falando contigo, você pode copiar qualquer coisa, mas você não consegue copiar o jeito que eu faço as coisas aqui, certo? Então isso é muito forte e a gente está vendo isso como fator estratégico dentro dos nossos clientes. E aí você está falando de pessoas, tanto interno como externo, quer dizer, toda essa visão, então a gente tem trabalhado isso. E por último, uma coisa que a gente chama de soluções, onde o foco aí, Berriel, aí é mais potencializar estruturas que já são prontas, né? Então a gente está olhando RPs, estamos olhando plataformas de soluções, pacotes, para serem ofertados dentro de um processo de integração ou dentro de uma necessidade que foi identificada na área de consultoria. Então, que é um outro layer
que para a gente não enxerga, integração de sistemas para nós é algo muito tailor-made, né? Vamos falar dessa forma, são projetos especialistas, e aqui a gente está falando em pacotes, em desenvolvimento de implantação de pacotes RPs ou pacotes especialistas de crédito. Novamente é para você reforçar, né, cobrança, ou enriquecer a nossa oferta, né? Na verdade você oferta tanto desenvolvimento quanto uma solução já também. O que eu consigo aqui? Agilidade, preparada, né? né? Muitas vezes você traz um pacote que já tem uma série de features resolvidas, implementadas, eu consigo agilidade. Então, a gente conseguiu um leque, né, de hoje, quando você pega as 7 torres da companhia, elas se interligam, se complementam, e são todos os pontos que nós acreditamos que é o que cada vez mais o mercado vai demandar. Todos esses assuntos. Você comentou, citou umas 2 ou 3 vezes o modelo da Salesforce. Uhum. Em que ela ajuda nessa costura desse? Ela está presente em quais ofertas? Qual a importância dessa? É uma parceira? Né? É uma parceira. Você fala uma Pra parceira vocês. importante. Salesforce é um case fantástico aí de mercado, né? E ela tem hoje um leque de ofertas voltada para a visão não só de cloud, mas também para toda essa parte de redes sociais, de marketing cloud, de todas essas estruturas que aumenta muito a possibilidade de você viabilizar ofertas no mundo cloud, seja ele público, privado, híbrido, né, qual que é o independente do desenho, como um grande acelerador, né? Então, o Salesforce é uma plataforma, né? Hoje é uma plataforma muito ampla. No Brasil, o pessoal ainda vê muitas vezes o Salesforce só como CRM, mas não é só CRM, tem toda uma plataforma voltada para, por exemplo, para touch, né? Então todo pedaço de mobile, toda essa parte de desenvolvimento, tem a parte de market cloud, como a gente chama, tem a parte de redes sociais, tem uma estrutura de redes sociais fortíssima. Então, assim, é uma parceria muito estratégica para a gente está apostando muitas fichas nessa plataforma como um grande acelerador da nossa visão que a gente chama de Cloud Consulting, que é justamente entender o que o mercado precisa, né, de alternativas, e a gente acoplar uma plataforma já totalmente estruturada e ganhar em muito agilidade, né? Nosso foco principal aí é a agilidade no deployment das soluções voltadas para esse segmento. Então. E a gente falou em alguns momentos também sobre a questão relacionada a pessoas, gestão de conhecimento, gestão de pessoas. Chegou a comentar que vocês têm uma plataforma até de learning para isso. Eu queria falar um pouco mais dessa torre, que vocês chamam de gestão de capital humano. GCH, gestão de capital humano. Exatamente. Queria falar um pouco mais dessa torre para que os nossos leitores possam entender como que a empresa está pensando, está agindo, tanto no processo de organização das pessoas da BSI e como oferta para os nossos clientes. Para os clientes. E aí falar um pouco também da estrutura de vocês. Tá. Essa torre, especificamente, ela tem uma visão muito focada para a gestão de capital humano. E o que é gestão de capital humano? É a visão de como gerir tanto conhecimento, tanto questões de carreira e sucessão, questões relacionadas a desempenho, mas sempre por uma ótica de estratégia do negócio da corporação. A questão está muito atrelada a, assim, ok, você precisa fazer um plano de desenvolvimento, de capacitação, em que ou para quê, dado uma determinada estratégia. E tentar colar as ações de gestão de capital humano a metas estratégicas da companhia. Muitas vezes você vê isso descolado, né? Você tem ações aqui, parece que são duas entidades diferentes, né? A estratégia e o deployment disso. Então a gente tenta colar essas duas visões. Nesse contexto, a gente tem um grupo de ofertas que ele passa desde a parte de consultoria mesmo, de entender, definir modelo de competências, modelo de carreira e sucessão, que tipo de trabalho que pode estar sendo feito junto à sua estrutura de RH, vamos falar de uma forma geral, permeia questões que é um braço específico voltado para a parte de cultura organizacional,
estou falando de implementação, inclusive dentro da BSC a gente tem o programa Vicejar, né, que é um projeto voltado para manter a cultura organizacional. A gente tem um conceito que a gente chama de CMO, que é Culture Manager Office, que é a implementação da gestão da cultura organizacional, como é que você mantém isso, e essa cultura organizacional sempre remetendo ao planejamento estratégico da empresa, o que é que tem que estar sendo tratado dentro da cultura organizacional, que a gente acredita que esse é um dos grandes diferenciais competitivos de todas as empresas aqui para frente. E um outro braço, quer dizer, os 3 pontos aqui, que são plataformas de solução. Então, aí tem um grupo de plataformas que a gente trabalha para implementar essas práticas que nós falamos. Então, desde todo o processo de avaliação de desempenho, todo o processo de capacitação presencial, não presencial, e-learning, desenvolvimento de conteúdo, gestão de conteúdo, reaproveitamento de conteúdo. Essa disciplina, essa torre é uma disciplina muito ampla hoje dentro da empresa. A gente traz uma experiência grande já de projetos muito importantes de implementação de aniversários corporativas, etc. E a gente coloca isso hoje dentro da oferta para os nossos clientes, né? E só para complementar esse ponto aqui que eu esqueci, que eu acho que é uma coisa interessante, eu estava falando de avaliação, né? Só para você ter ideia. Hoje, as práticas mais modernas, você não fala só de avaliação naquele momento formal, né? 2 vezes por ano, 1 vez por ano dentro da empresa, onde você vai lá e avalia você 360 graus, avalia seu chefe. Então, hoje, as abordagens mais modernas, elas estão falando em você fazer um processo de avaliação contínuo, né? Então, o BRL fez um bom trabalho, uma apresentação, e as pessoas começam a comentar aquela apresentação do BRL dentro da empresa e falar, poxa, foi fantástico isso. O que é isso? Quanto vale o BRL enquanto postura, proatividade e assim por diante, né? Então, e aí para isso eu preciso de ferramental. Então a gente tem ferramentas, softwares na realidade, para nos ajudar a fazer com que o processo de avaliação seja contínuo. Não vai substituir, é incremental, né? Ele não substitui a avaliação formal de 360 graus, ali, aquele processo todo que a gente conhece, mas ele traz para o momento de avaliação não uma fotografia, mas um filme do que aconteceu com o BRL durante aquele período e consegue avaliar de maneira mais eficiente o papel dele dentro da organização. Coisas do tipo, por exemplo, que a gente trabalha também, que é a rede de conhecimento das pessoas dentro da empresa. É uma coisa interessante também, né? Quando você começa a mapear isso, você começa a perceber que determinadas pessoas é que criam a conexão pessoal entre os departamentos. E aí você percebe, por que se fulano aqui dessa área sair, todo o relacionamento dessa área com essa área se perde internamente. Porque no fim das contas são pessoas, né? São pessoas lidando com pessoas, né? Então você começa a dar para o gestor instrumentos para olhar isso com mais atenção. É uma abordagem bem moderna, uma abordagem bem diferenciada, e um dos componentes da rede social corporativa que a gente usa dentro disso também, que podemos estar utilizando o Salesforce, por exemplo, para isso também. Então é um mundo bem vasto, é um mundo bem amplo. O Edson estava comentando, né, a questão da IEMA, uma discussão recorrente nos últimos tempos, a falta de pessoal, né, qualificado para ocupar, seja porque as coisas estão andando numa velocidade imensa, que hoje em dia, por exemplo, vamos nos ater à questão dos analistas, dos desenvolvedores. Essa garotada só quer saber de Java, .NET. E lá atrás, COBOL, C++, essas linguagens estão ficando envelhecidas. Não está tendo uma renovação, né? Só que tem um legado, e principalmente no nosso segmento financeiro, que é gigante. E aí vê movimentos como o da IBM de limpar o mercado, pegar todo mundo que domina COBOL, levar para eles, fica todo mundo desesperado. É legítimo, eles estão se defendendo. Mas essa é uma questão, quer dizer, a questão da visão de formação, de necessidade, de disciplinas. O que vocês... E até considerando um universo de 2.000 profissionais que estão na empresa,
Vamos tentar entender um pouco das linhas adotadas. Nós temos algumas frentes para tratar isso, Biel. Nós temos um processo de formação, sempre tivemos, desde o início da companhia, e a gente continua fomentando isso. Não só de tecnologia, não só de também tecnologia, de negócio e também de tecnologia. Tem dado muito certo. Até essa garotada nova procura muito isso, quer dizer, além de conhecer tecnologia, ele também quer conhecer negócio, isso tem ajudado. Tem ajudado muito. Então, assim, isso tem dado muito certo e a gente continua investindo nisso. É inerente ao nosso negócio. Eu preciso fazer isso para poder atender a nossa necessidade. Eu tenho uma série de vantagens que quando a gente começa a fazer esse processo, eu já embuto a questão cultural, quer dizer, a pessoa já nasce com o DNA BSI, e isso para a gente é importantíssimo, né? Traz uma série de vantagens ao longo do tempo, mas não adianta só fazer isso. Aí você tem que fazer um outro trabalho, que é o trabalho de retenção, né? E aí o trabalho de retenção, e aí eu te confesso, cada vez mais, de novo, não é uma questão financeira, porque questão financeira, o mercado ele meio que dita um padrão, e o mercado ninguém vai sair fazendo loucura, né, sobre isso, mas o que vai fazer esse pessoal continuar é aquilo que eu tinha falado anteriormente, que é as pessoas se sentirem parte da obra, né? Ele tem que ver sentido, né? E aí entra toda essa, de novo, volta para o GCH, que é esse trabalho que a gente faz muito intenso na companhia, para alimentar e as pessoas verem sentido e continuar a fazer o trabalho, tanto que o nome da empresa é baixíssimo em função disso. Esse é um outro ponto. Só isso não adianta. A gente também tem que buscar gente no mercado. E aí, para buscar gente no mercado, a busca de profissionais no mercado, ela vai permear sempre dois fatores, né? Obviamente, como atrair. E aí, do mesmo jeito que a gente faz esse trabalho focado na retenção, a gente faz o trabalho focado na atração. O porquê a pessoa, sei lá, o João vai sair da empresa A e vai vir trabalhar na BSI, não é só por questão financeira, muitas vezes, não é só por questão, mas com visão, possibilidades, espaço. A gente tem um clima organizacional aqui muito positivo, valores, uma série de coisas nesse sentido. Então, a gente começa a criar uma massa de profissionais, vamos falar dessa forma, que conseguem garantir a continuidade da companhia. Ainda assim, às vezes, isso não é suficiente, né? Porque às vezes você precisa ter agilidade aí a gente tem algumas parcerias ainda para nos ajudar, em algumas situações específicas, para, se eu tiver que rapidamente dar vazão a um volume significativo de profissionais. Eu acho que a questão, o pessoal fala muito, né, do apagão de profissionais no Brasil, essa coisa toda. É a palavra que me fugiu. Exatamente, né? Ela é fato, né? Eu acho que assim, acho que isso é inquestionável, todo mundo tem essa preocupação. O que a gente está procurando fazer é casar a nossa necessidade de demanda com a nossa estratégia de crescimento. Esse é a matemática, aqui se eu puder falar, do negócio. Quer dizer, dado a estratégia de crescimento que a gente está colocando, a gente está abrindo mais programas de formação, entendeu? Nós estamos fazendo um trabalho muito alinhado aí quase que um ecossistema, né? Vamos falar dessa forma. Porque senão fica descasado da realidade, né? O pessoal, você falou, .NET, Java, né? A gente estava até falando sobre isso aqui esse dia. Todo mundo fala, não tem profissional? Tem. Beleza, pode não ter profissional, mas nós temos necessidade disso, senão fica uma conversa meio descasada, entendeu? Não, mas tem necessidade? Tem. Mas tem necessidade de COBOL também? Tem necessidade de COBOL? Tem. Então vamos abrir programa de formação. A gente tem programa de formação de COBOL. Aliás, até uma coisa engraçada, né? Não sei se você sabe, se eu te contei essa história, nossos programas de formação eles são tão famosos que nós temos clientes no passado que contrataram nossos programas de formação para eles formarem os seus profissionais, né? A gente chegou a fazer programa de training de instituições financeiras no passado, em virtude disso, porque a gente faz um negócio bem focado não só em tecnologia, mas em entendimento de negócio. Eu até sei com quem foi. Você sabe, né? É verdade. Então, isso dá certo. Eu acho que isso dá certo. Eu acho é uma questão importante. Como que a gente está tratando isso? Enfrentando de frente.
sem jogar o problema para debaixo do tapete. O mercado no segmento finanças, ele está mudando muito essa questão do profissional. Ou seja, a gente tem visto que o profissional, hoje, principalmente o pessoal mais jovem, né, estão procurando conhecimento em tecnologia, continua ainda a correria atrás de .NET, Java e tal, mas também com conhecimento de negócio. Então a gente tem visto muito isso. O cliente, né, o mercado está observando isso e o próprio profissional também. A formação hoje você fala, o profissional quer conhecer fundos, quer conhecer tesouraria, enfim, segmentos também de negócio, casado com a tecnologia. Isso tem sido uma oferta muito forte na nossa estratégia mesmo. Por quê? Falar para um profissional novo, falar assim, você vai vir aprender Java, você vai vir aprender .NET, isso qualquer um faz. Agora você vai aprender Java, .NET, e você vai aprender a trabalhar no mercado financeiro. Aplicado no mercado financeiro. Isso poucos têm condições de fazer. Isso tem sido um diferencial interessante. E aí, como a gente tem um programa muito focado nisso, inclusive a gente até oferta isso no mercado, né? A gente tem clientes que compram esse tipo de serviço da gente, de formação. Vamos falar de tesouraria, vamos falar de cash, vamos falar, né? A gente tem programas de formação voltado para esses assuntos. E você sabe muito bem que não adianta só te colocar numa sala de aula, te colocar no e-learning, te colocar numa estrutura que você vai ver lá o que é cash, o que é, né, sei lá, tesouraria, qualquer coisa desse tipo, e você vai sair dali um expert. Não é assim. Então, a gente tem uma estratégia de tutoriar, a gente tem uma figura de tutor aqui que ele acompanha o grupo, então ele vai começar a participar de projetos que vão discutir aquele assunto. A gente tem um modelo aqui de comunidades, que o cara começa a participar de comunidades para ir aprendendo. Uma formação dessa não é uma formação de 1 mês, 2, 3, né? É tempos, né? A gente começou nossa conversa falando do nosso DNA, você pega eu, o Arthur, a gente sempre trabalhou no mercado financeiro, né? Desde os 16 anos a gente está programador. Chegou até aqui, quantos anos, né? Para a gente entender desse negócio, quantos projetos, quanta coisa já aconteceu para a gente poder absorver esse conhecimento. É a mesma coisa, né? Vamos aproveitar esse momento agora e falar um pouco da estrutura da companhia. Tá. Como é que vocês estão estruturados do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de sites, como é que o público pode compreender a operação de vocês nesses aspectos? Tá bom. Estrutura, de forma geral, eu sou presidente executivo da empresa, a gente tem 3 vice-presidências, a vice-presidência de operações, que é o Luiz Arthur, a parte de negócios e a parte administrativa e financeira. Então, todas as operações estão dentro dessas estruturas. O Arnaldo, né, que você conhece, é o presidente do conselho, é o acionista majoritário e presidente do conselho da companhia. E a nossa estrutura ela é organizada em 2 grandes blocos, né? Uma estrutura fortemente orientada a atendimento. Então, para o mercado, nós somos uma empresa orientada a clientes. Significa o seguinte: toda a nossa estrutura de atendimento é orientada a clientes. Isso traz uma velocidade, eu consigo ter a temperatura correta do meu cliente, eu tenho agilidade, a informação flui e o processo decisório para cada estrutura de cliente é muito ágil. Internamente, nós temos uma estrutura baseada em torres, que é justamente para criar especialidade e foco naquela oferta específica. É o melhor formato de operação de produção para ser mais competitivo, ser mais ágil e ter a melhor oferta. Essa estrutura toda hoje, a gente tem operação em São Paulo. Em São Paulo nós estamos em 6 sites em São Paulo. Eu tenho operação em Londrina, tenho operação no Rio de Janeiro e em Brasília. Fundamentalmente são as operações que a gente está trabalhando hoje. Quantas pessoas em todos? Um pouco mais de 2.000 pessoas, 2.000 profissionais. Quanto isso é técnico, quanto isso é vendas, quanto isso é administração? Dá uma... O maior grupo é técnico. A gente vai estar falando aí na casa desse grupo, a gente tem umas 150 pessoas mais ou menos voltada para a parte administrativa, o resto é todo o grupo técnico. A área técnica tem hoje em torno de 90%. Não passa de 90%. O grande 10% as outras áreas, né? Envolve em torno de umas 150 pessoas. Área administrativa, exatamente. Quer dizer, as áreas de suporte, todas as nossas operações. E a gente, e é aquilo que eu falei para você, a gente tem uma estrutura de atendimento muito focada a cliente, né? Toda a nossa estrutura de atendimento focada a cliente, toda a nossa área de negócios, e as torres,
que são 7, né? São essas 7 torres. Elas são focadas na especialidade da disciplina específica de cada uma das torres, né? E aí a gente consegue fazer um cross aí o cliente ele sempre tem uma percepção de atendimento exclusivo, vamos falar dessa forma, e aí cada estrutura de atendimento faz caminhar a oferta das torres para cada oportunidade ou para cada necessidade do cliente. Além da aquisição da ECM, que é a consultoria, né? Da Catena para a parte de Cloud Computing. Parte de Cloud. E você citou a Salesforce, o que você tem de alianças assim, que vale a pena destacar e que são representativas? Né? Hoje é importante, principalmente na parte de gestão de capital humano, né? A aliança que a gente tem com a Saba, né? Um provedor importante de plataforma para soluções de capital humano. Saba, é? Saba é um dos líderes mundiais de sabia que a Saba tinha na área de turismo. Não. Saba, capital humano, né? Capital humano. É uma plataforma. É uma plataforma, uma das líderes, né, mundiais desse segmento, né? E tem também aí dentro dessa mesma estrutura, a própria Salesforce também tem algumas soluções voltadas para a parte de pessoas que a gente está trabalhando. Na estrutura de cloud, o principal parceiro é a Salesforce, né? E aí a gente está drivando outras parcerias aí mais para a parte de infraestrutura também, que isso está em um processo de negociação. A Salesforce também é CRM, né? CRM. Também. Para a parte de Customer Experience aí é um leque grande, né? Tem desde totens, tem a parte de biometria, então tem parceiros de biometria, tem parceiros para a parte de para fazer a parte de vitrine virtual, como a gente chama. Essa parte do Customer Experience tem um leque de tecnologias muito grande, né? Tem um leque também, porque precisa até para poder compor a melhor solução. Na parte de plataforma de soluções, aí a gente está fazendo um trabalho forte no mundo SAP, né? Estamos forte principalmente no mundo SAP. Isso. Mas tem também Oracle e tal. Oracle, a parte de Valimob, para a parte de Neurotech, para a parte de cobrança e para a parte de toda essa parte de soluções por Basileia. Como é que chama? Me fugiu o nome. Redes neurais, né? Redes neurais, né? Redes neurais. Qual que você tem de Core Bank também com a... Core Bank é um trabalho recente que a gente está fazendo com a CSC para a parte de soluções voltadas para Core Banking, né? A gente está conversando com o pessoal para esse tipo de oferta também. Então é um conjunto. Na realidade, hoje você tem alguns parceiros estratégicos em cada uma dessas torres, onde a gente está buscando aí ganhar agilidade e potencializar o máximo possível todas as ofertas, né? Só para assim, uma coisa mais pontual, como é que está esse ano para vocês? E o que você pode comentar se o ano está sendo produtivo? Está sendo um bom ano. Eu acho que vão manter um ritmo de crescimento planejado. Ritmo de 2 dígitos? 2 dígitos, planejado. Né? Na faixa aí de 20 a 25, que é o que tem crescido. Né? É isso aí, 20 a 25 é o que a gente tem crescido. Vão manter esse ano mesmo um ano mais difícil do ponto de vista macroeconômico do país? Estão mantendo. Eu acho que foi muito importante, a gente ampliou não só a base de clientes, mas também nossa participação nos clientes atuais. A gente já começou a colher frutos, obviamente, das torres, né, das torres novas, das incorporações também, isso ajudou bastante. Mas está sendo um ano excepcional para nós, assim, acho que em todos os sentidos, né? Acho que todo esse novo momento da companhia, o reposicionamento da empresa no mercado, a ampliação das ofertas. E o que eu fico muito feliz é que é um crescimento sustentável, né? Não é uma coisa pico e aquele momento, não, é uma coisa que a gente está fazendo para ser duradouro, né? Para ser duradouro. A empresa fica sólida e fica duradoura, né? Então está sendo
um ano bom, graças a Deus está sendo um. Isso nas três vertentes aí, né? Seguros, cartão de crédito, houve também o crescimento. Sim, e todas. Apesar de todo esse contexto de mercado, cartão de crédito, você entra em quem? Em integração de integração sistemas? de sistemas. Integração de sistemas. Mas vocês não fazem processamento? Não. Processamento não. A gente faz aí a parte de implementação de projetos no mundo de cartões, nas mais diversas plataformas, né? No momento nós estamos na integração e também na consultoria, né? E também consultoria. As duas estão juntas. E seguros, o que estão atuando mais? Seguros também. Muito forte na parte de integração também. Aí, obviamente, cada uma dessas torres, elas têm ofertas específicas. Por exemplo, a gente tem uma solução específica voltada em Customer Experience, que a gente está discutindo com o cliente, que é a venda de seguros via totem, esse tipo de coisa. Então, é funcionalidades, mas através de alguns periféricos. Então, elas se conversam muito, né? A gente está projetos em seguradora trabalhando a parte de gestão de capital humano, com plataformas. Então, manutenção de sistemas tem peso na estrutura disso? Muito. Tem? Na integração de sistemas. Está na integração de sistemas. Está dentro da integração, mas significativo. Não que você está integrando, que você está mantendo. É um peso significativo porque eu tenho muito contratos voltados para estruturas de outsourcing mesmo, junto com os clientes. Né? Então, a gente tem uma continuidade, né, uma perenidade grande junto aos clientes para a parte de manutenção e evolução dos legados. Né? E aí isso é muito forte, né? É muito grande em todas as instituições. E aí todas, viu, Berreal? Seguros, bancos, cartões, administradoras de cartão de crédito. Realmente é um volume bastante significativo. Ok? Eu acho que de forma geral, eu acho que é isso. Não sei se vocês lembram de mais algum ponto. Não, acho que é isso mesmo. Assim, Passou por todos aí, né? Gostei muito de conhecer. Achei muito interessante a forma como vocês estão estruturados, os pesos que vocês estão dando às questões que a gente vê aí, muitas empresas que não estão tendo essa leitura de dar peso a aspectos tão relevantes como a questão da cultura organizacional. Sim. Eu acho isso, não é qualquer empresa que a gente olha, principalmente empresa nacional, que tem evoluído nessa direção. Você às vezes encontra isso em empresas globais, mas com que tamanho, com que toda uma cultura lá fora que é diferente, né, da nossa cultura, que é muito mais pragmática. Sim. E o momento exige isso, uma percepção de valores, percepção de a questão de democratizar as discussões, de levar a efeito. E não são todas as companhias que conseguem, não. Fiquei muito eu acho que, assim, se você, aquilo que eu, voltando para o início da nossa entrevista, né, a BSI, a gente tem uma característica, né, assim, muito forte de olhar as coisas com muita praticidade, ser ágil, entender o que está acontecendo no mercado, transformar isso em verdade, estar próximo dos nossos clientes. Isso é engraçado, porque você fala assim, poxa, Garito, mas toda empresa não devia ter isso. Assim, até devia ter, mas a questão é a capacidade e competência para fazer isso acontecer de fato. Então, a gente só cresce do jeito que a gente cresce, a gente vem indo e tendo um espaço importante no mercado, porque a gente sabe fazer muito bem esse tipo de atuação. A gente está muito feliz, né, em poder implementar isso. Né? E essa parceria duradoura, né, uma parceria que nossos clientes são duradouras, né? Parceria de anos. Né? Alguma ideia de abrir para outros mercados? A gente está crescendo de maneira importante no mercado de telecom, bastante importante no mercado de telecom. Com que oferta em especial? Na realidade, quase que todas essas ofertas. Porque a integração do sistema, sem dúvida nenhuma, né? A parte de Customer Experience, porque do mesmo jeito, imagina, uma loja da Vivo é igual uma agência de um banco, né? Guardada as devidas proporções, ou um canal via web, ou um canal via call center. Isso envolve também cloud, muito forte. Até mais do que o financeiro, né? Muito forte. E gestão de capital humano. E, obviamente, soluções, né? Soluções, ela é cross, né? Ela é bastante abrangente, né? Então, a telecom é um mercado que a gente está investindo bastante também. Bacana.
ficaram conhecendo um pouco da BSI Tecnologia, uma empresa nacional, fundada em valores e princípios, vem crescendo no setor de tecnologia da informação, prestando serviço aí para Vertical Finanças e com uma série de projetos aí para serem melhor detalhados.